Quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha tirado de letra. E eu costumo dizer sempre assim, eu dormi com uma notícia positiva de que meu filho ouvia, né? E acordei e vivi o resto dos dias de lá pra cá com um filho que era com autismo, que eu nem sabia o que era. Na época eu cheguei a questionar a doutora se tinha cura, porque o nível, né, de situação. E o autismo ele não tem cura, como a grande maioria das outras patologias. Então eu acho que é de suma importância ter uma segunda opinião. Perfeito. Investigar. Sim. Fazer os exames. Nada pode ser só de observação. Como transformar o conhecimento técnico em acolhimento e superação? No episódio de hoje, iremos conhecer a neuropsicopatologista e biomédica Emanuele Freitas. E vale lembrar, ela está revolucionando o tratamento de alterações mentais. Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio maravilhoso, inédito, porque eu trouxe aqui uma especialista. Ela é neuropsicopatologista e biomédica, doutora Emanuele Freitas. Essa sua agenda aí. Hoje esse tempo está muito escasso, mas extremamente honrado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, no programa, no cast de vocês, que eu, pelo que vi, gostei muito. E acho que vai ser uma excelente tarde. Doutora, pessoal de casa, antes de a gente ir para um assunto interessantíssimo, precisa saber quem você é. Quem é a doutora Emanuele Freitas? Então, eu sou neuropsicopatologista, biomédica, né, sou especializada em tratamento da medicina integrativa ortomolecular e também do cannabis medicinal, tanto para alterações metabólicas como para alterações neurológicas, né? E dentro desse contexto todo aí, também sou mãe atípica, né? E da minha filha mais velha, que é a Ohana Kali, ela tem baixa visão. E o meu filho mais novo, que é o Eros Micael, que tem encefalopatia crônica com o autismo de comorbidade. Isso entrou na sua vida, por exemplo, desde já, parabéns, tá, pela formação. Você também sabe que você é escritora também, né? Isso, sou escritora. E escritora também, desde... Meu primeiro livro fez 10 anos agora. Parabéns, qual é o nome do seu livro? O primeiro foi o Mediador Escolar, né, Recriando a Arte de Ensinar, que foi uma trajetória bem interessante, porque eu comecei como mediadora do meu filho, né, porque na época não tinha esse profissional para trabalhar com crianças que têm deficiência. E aí surgiu esse trabalho, eu comecei a pesquisar a respeito e como é que eu poderia atuar com eles, né, independente da deficiência que eles tivessem. E ele foi em 2015, né, foi meu primeiro. Antes dele eu tive o meu primeiro artigo já aprovado numa revista científica, isso mesmo antes de eu me formar na minha área, e justamente por causa dele, porque ele tinha essa diferença, o Eros ele era uma diferença muito grande das outras crianças que eu costumava ver que tinham autismo só, como comorbidade principal. E aí foi quando surgiu essa minha primeira abordagem, né, em relação à questão neurológica, à questão mental. Então, veio o mediador, né? Na época eu ainda era presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Nova Iguaçu. Que legal, bacana, parabéns. Obrigada. E foi aí que começou toda a trajetória, né? Veio um diagnóstico tardio, mas mesmo assim eu fui tentar entender o que era aquilo, porque não tinha nada a ver com a minha área. Perfeito. Né? Nada mesmo, porque eu não vinha da área da saúde, né? Eu vinha da área da hidráulica. Da hidráulica? É. Conte-me, como assim da hidráulica? Eu gosto de... Então, eu era mecânica, Que né, legal, que bacana. de caminhão, e aí achava que ia ser engenheira, né, que ia seguir esse caminho, que ia viver a questão da hidráulica em si, Sim. né, e viver a questão de concreto, essas coisas assim. E quando eu tive o Eros, que logo depois veio a questão de achar, né, do médico dar o diagnóstico de surdez crônica para ele, né, aguda. Aí eu comecei a mudar. E com 5 para 6 anos foi quando veio realmente o diagnóstico de autismo dele, né. E aí eu falei, não,
eu já tinha uma vertentezinha para a área da saúde, eu já gostava de estudar, de aprender essa questão. E aí foi quando eu falei, não, é hora de mudar. E fui mudando. Transição de carreira. Foi, total. É difícil, né? Às vezes a gente ter esse insight. É um momento também, né? Tempo para todas as coisas, né? E dali em diante eu falei, não, isso aqui sempre foi realmente o meu forte. Essa é a minha área. E de lá, de 2011, foi quando eu montei a primeira ONG, né? Aqui da Baixada Fluminense, que foi a APA. A APA. Parabéns, APA. Que é a Associação de Apoio à Pessoa Autista. Foi a primeira ONG do Rio de Janeiro a cuidar realmente só de autistas. E ter um olhar focado para a recuperação, né? Para a remissão dos sintomas e do autismo. A gente chegou a ter 180 crianças dentro da instituição, né? Aí logo em seguida veio essa questão do artigo, né? Que houve essa oportunidade, foi um desafio que me lançaram, eu amo desafio. Parabéns. E aí me lançaram o desafio de escrever a relação, essa questão da relação do autismo ser primário ou secundário. E foi dali que começou toda a minha trajetória de pesquisa mesmo. De pesquisar e tu vai se apaixonando pelo conhecimento. E o principal também, né? Você tem prática. Aí ele era a minha vertente, né? Sim. Quando algo não entrava, não se encaixava, ele começou a ser a minha vertente para eu saber o que estava dando certo. E com a instituição, eu tinha as outras crianças e os outros jovens também. Então, eu tinha ali uma gama de informação muito grande. Aí eu falei, é por aí mesmo. E quando eu fiz a neurociência, porque a neurociência foi minha primeira pós-graduação. Primeira pós-graduação? Estudo do cérebro, sistema nervoso, sistema límbico, é isso? E aí foi onde eu defendi a minha tese. Esse artigo que eu publiquei foi para que eu fosse aceita, né, em neurociência, porque na época só quem era da área da saúde podia fazer. Exatamente. E aí o meu primeiro artigo foi para isso, para que eu pudesse fazer a minha especialização em neurociência. E aí eu escrevi sobre as alterações neuroquímicas do autismo. Né? A questão da química no cérebro da pessoa com autismo. Aí foi quando realmente houve a aprovação e dali em diante não parei mais. Eu vejo que você é uma mulher extremamente estudiosa, fascinada pelos conhecimentos, né? Porque quando você descobre o seu propósito, ou transição de carreira também, você vê que não é nem questão de dinheiro, né? Eu falo isso para todo mundo. É algo que não paga. Você identificar, ver coisas que pessoas não conseguem ver. Na questão, por exemplo, tu fez o seu artigo, foi aprovado. Quanto tempo para apresentar esse artigo? Tu lembra na época? Sim, faz o tempo já, né? Foram 3 meses. 3 meses? É. E tu envia para quem? Para onde? Na época foi aceita pela revista científica da UF. E esse foi o primeiro, né? Aí saiu na revista, foi publicado, tudo direitinho. Maravilhoso. Tem muita honestidade intelectual de quem avalia isso, porque muitas teses são enviadas para eles analisarem. Sim, na época não tinha tanta essa informação que a gente tem hoje. Sim. Né? Então, a maioria das coisas que eu obtive foi de fora. Foram estudos de fora. Sim. Né? Então, ainda era tudo muito novo. Porque, assim, qual era o meu grande embate? Foi eu receber a questão de que ele nunca mudaria, sabe? Muito pelo contrário, que ele seria cada vez mais deficiente. E eu nunca aceitei isso. Sim. Eu achava, e tinha certeza que meu filho podia melhorar, né? Então, eu queria entender o que tinha acontecido com ele. Por que as intervenções ditas normais, digamos assim, funcionavam. Não estavam funcionando com ele, né? E aí foi nesse quesito que eu comecei a ver que realmente cada um é único. Exatamente. Não adianta eu falar assim, é um autista. Tá, não quer me dizer nada. Exatamente. Eu quero saber quem é essa pessoa. O que ele traz para mim. E eu tinha o meu filho. O que ele trazia para mim? Uma alteração tremenda comportamental, né? Uma questão cognitiva que não encontrava. Hoje o Eros tem 22 anos cronológico, mas ele tem 8 anos cognitivo. Entendi. Então, a gente tem uma diferença muito grande a nível né, de desenvolvimento, mas ele está muito além do que ele estava há 5 anos atrás, né? E essa questão de que o cérebro tem essa condição, a neuroplasticidade transforma tudo aquilo, eu falei, é aí que eu vou entrar. Exatamente. É nesse gancho aí que eu vou pegar e ele vai ter uma diferencial, né? Só que também foi uma mudança
muito significativa para mim, né? Justamente no momento que ele começou a ganhar, ter ganhos neurológicos, ter ganhos cognitivos, foi quando minha mãe faleceu, né? E com o falecimento da minha mãe, aos 9 anos dele, o Eros teve o segundo AVC. Segundo AVC. Isso. E aí foi onde realmente ele perdeu tudo que ele já tinha conquistado. E aí a gente teve que literalmente começar do zero. E foi esse começar do zero que eu falei, tá, mas então eu preciso de uma outra estratégia agora. Eu preciso entender uma outra parte, porque ele tem uma lesão muito grande, né? E o que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou... Ele já não aceitava mais terapia, né? E nessa época, inclusive, foi justamente quando eu montei a ONG, porque eu tinha que literalmente levar os 2 comigo para trabalhar, né? Então eu não tinha com quem deixar. Eu tinha que carregar os 2. E eu falei, então vai ser a ONG, e lá a gente vai passar o dia inteiro, e eu vou estudar, e eu vou acompanhar, e vou ver o que vai acontecer. E o principal que você colocou nisso tudo era o amor, né? Isso. Era a visão diferenciada mesmo. A visão diferenciada de empatia e amor. Porque o Eros, ele falava comigo pelos olhos, né? Ele é não verbal. Então, assim, a mudança, ela é muito grande. Você começar a entender o que a pessoa está sentindo pelos olhos. Pelos olhares. Isso. Os olhos são a janela da alma. Pra mim Os olhos são a janela da alma. Sim, também. A Bíblia fala sobre isso. Pra mim porque ele literalmente conversava comigo. Então, assim, isso mudou toda a minha trajetória profissional também. Porque eu tive que ter um olhar muito apurado para eu entender uma criança não verbal, por exemplo. Né? E saber, tipo, quando ele tá sentindo dor. Recentemente, isso foi, assim, de uma avalia para mim significativa. Né? Porque Eros teve apendicite supurada. E ele não conseguia dizer o que ele estava sentindo. E aí, pelo olhar dele que ele deu... Ele falei, tinha um linguajar dele de se comunicar pelo olhar. Aí eu falei, tem algo errado. E foi daí que a gente realmente partiu para o hospital, por exemplo, e chegou lá. Eu achei que podia ser uma infecção urinária, por exemplo. Sim. Mas não, eles já estavam num nível bem avançado. Eu falei, cara, se eu não tenho aquele feeling, aquele olhar diferenciado, né? Talvez ele não tivesse também, mais né? aqui. Exatamente. Então, naquele momento lá atrás, foi onde eu falei, olha, tem uma forma, tem um jeito. Tem um diagnóstico? Tem. Mas existe uma forma da gente começar a ver essa pessoa como um todo. Exatamente. E não só como um diagnóstico. Como um todo. Entendeu? Esse É o um diferencial. todo. E de uma forma humanizada, de uma empatia muito mais significativa, né? Porque você tem que entender também que aquela criança, aquele jovem, ele não está só. Né? Um diagnóstico, ele não envolve uma pessoa. Ele envolve pai, mãe, tio, Tudo. primo, irmão. E ali foi essa vertente que ele trouxe. E os meus livros, eles são isso. Eu falo que meus livros, eles são uma trajetória, literalmente, do que eu vivi, da minha evolução e a evolução do Eros. Qual o nome do livro? Só pra gente já deixar aqui bem registrado. Eu tenho o Mediador Escolar, Recriando a Arte de Ensinar. Vai para sua 2ª edição agora. Parabéns. Espero que até outubro saia a publicação Parabéns. dele. O Transtorno do Neurodesenvolvimento. Compositor, não? Não, O Todd é outro. o Todd é o último. Ah, perfeito. Tu escreveu agora Sim, o Todd? isso. Ele foi o do ano passado. Ele foi lançado ano passado. E era o meu queridinho, digamos assim. Porque eu já tinha ele semi-pronto. Sim. Mas como ele é uma visão muito pessoal, né? Sim. O Eros tem transtorno positivo e desafiador. Hoje, em nível leve, Sim. né? Mas ele foi um severo. Por isso que eu falei que ele era um nível hard plus. Conseguiu amenizar Isso. aquele... Reduzir completamente o devido quadro. todo o seu conhecimento, estudos E tratamento e tratamento metabólico. metabólico. Isso. Porque o pessoal achava sempre que era medicação, Sim. só medicação, e que aquilo ia contribuir. Mas, na realidade, a maioria dos transtornos neurológicos, né, neuropsicopatológicos, na realidade, eles muito mais são de alteração metabólica e, por exemplo, questões de antioxidantes, questões de Alimentação. a nutrição, isso influencia muito mais do que uma alteração neurológica mesmo, Perfeito. em si. Perfeito. Metabolismo. E é o metabolismo deles. Então, foi justamente aí que eu falei, opa, tem como mudar, tem como a gente transformar isso. Isso é um dom, sabia? Uma sabedoria. Claro que você estuda, você corre atrás e, claro, né, você tem prática.
Quando você tem prática e você tem isso, tu vive isso, você coloca amor, você se torna uma referência nos dias de hoje. E para eu não esquecer também, diagnóstico não é o fim, é o ponto de partida. Exato. É o ponto de partida, né? Claro, procurar profissionais competentes. Inclusive, já pra gente não esquecer, como as pessoas te acham nas redes sociais? Então, eu tenho o meu Instagram, Sim. né? Tem o pessoal, que é o @Emanuele_Freitas, porque as pessoas gostam de ver minha interação com meu filho. Sim. Gostam de ver a evolução do Eros também. Não é sempre, mas sempre que eu vejo algo que vai ser pontual, por exemplo, ele teve que se alistar. Perfeito. Né? E aí, no alistamento, eu fui mostrar para as famílias, porque essa é uma das minhas missões. Fazer com que as pessoas não passem o que eu passei, sabe? Por não ter quem me direcionasse, por não ter quem me ajudasse e me orientasse no que fazer. Então, uma das minhas missões é essa, fazer com que eles não passem tanto o que eu passei com o Eros, né? E eu hoje estou na terceira fase, digamos assim, porque meu filho é um adulto. Sim. Né? E tem mães que estão começando agora. E aí estão perdidas, estão, sim, sem chão, literalmente. Perfeito. Emocionalmente abaladas. E aí a gente mostra assim, olha, tem um jeito, tem uma forma. Tem um caminho. Entendeu? E eu sempre falo a mesma frase. O diagnóstico, ele não é o fim. Ele só é um caminho mais lento, um pouco mais demorado. Mas ele não é o fim. E quando a gente se depara com isso e que vê que a gente também não está sozinho, vai ficando mais amenizado. E dividir também um peso emocional, né? Isso. As pessoas, claro, né? Isso é muito individual. As pessoas compartilharem seus desafios com a pessoa que eu... porque sim, você sim. é uma voz, você é uma liderança. Sim. Eu acredito não, tenho certeza. Deus, ele sempre levanta alguém por um tempo. Toda a história da humanidade, alguém foi um líder, uma pessoa que mudou muita coisa, né? Martin Luther King, grandes líderes mundiais também. Então, você compartilha isso nas redes sociais. Isso, eu e tenho muitas a minha mulheres pessoal. do Brasil todo que mandam mensagem? Do Brasil? Olha, eu tenho tanto na questão do Brasil como fora também. Fora do país. Isso, e principalmente agora na atuação com o cannabis, né? E Usando o sistema nervoso, medicinal, judicial certinho, né? tudo direitinho. O programa, perfeito. E para famílias, por exemplo, que não têm a condição, né, de aquisição do produto, a gente tem sistema jurídico também, que faz esse processo de legalização e liberação também gratuito para essa família. Só que, principalmente, a minha função maior é avaliar se aquilo é compatível com a pessoa, porque não é todo mundo que pode ou que precisa. Esse é um diferencial que eu tento sempre ter no meu trabalho. Perfeito. Tá? Nada é copia e cola, tudo é individualizado. Autenticidade sua. Exato. Eu peço exames para eu saber como está aquele metabolismo, para eu saber se é necessário e qual é o componente que eu vou usar. Sim. Por exemplo, porque as pessoas acham que o cannabis ele é um só, né? Sim, e a gente tem mais de 500 ativos na planta. Então a gente tem que saber, hoje em dia estudados a gente tem alguns, né? Sim, sim. Então tudo é muito individualizado, desde o processo de estimulação de terapia, como o processo de melhoria alimentar, por exemplo. E relaxa no neurotransmissor, as questões severas. Eu vi um vídeo de um rapaz que estava quebrando tudo. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro severo... Severo é a palavra, né? Se eu tenho um quadro severo, eu tenho que analisar todos os itens. Eu tive um muito pontual, que ali foi realmente um divisor. Eu tenho alguns amigos, eles costumam dizer que eu não olho a pessoa como só a pessoa, eu vejo uma linha de pesquisa. Então, maravilhoso, assim, muito boa palavra. Geralmente muito boa palavra. Porque quando eu olho o desafio, eu vejo uma linha de pesquisa. Para onde é que eu vou caminhar e o que eu posso contribuir com aquela pessoa para dar qualidade de vida e bem-estar para ela. Então, esse caso ele veio para mim como uma autista severa, não verbal, com autolesão. Perfeito. E aí eu falei, tá, autolesão, vamos lá. Eu saí daqui, fui lá para onde ela morava, porque não tinha condição. Ela tinha recentemente perdido a mãe, que era sua cuidadora, né? E a irmã tinha assumido o cuidado dela, mais uma outra cuidadora. Então aí a gente já tem um fator emocional envolvido, uma perda muito grande, é uma mãe. Sim. E fora que ela só tinha um ponto de autolesão, que era o olho.
Então, ela socava muito. E quando eu cheguei lá, o estágio já estava tão avançado que a órbita já estava saindo. E por que ela só estava desse lado, dessa alta lesão? Exatamente. É uma boa pergunta, assim. Porque eles criam um comportamento repetitivo? Isso. Existe o comportamento repetitivo, mas existe um padrão também que a gente tem que olhar além disso, e sim o comportamento. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Se você dá uma topada, automaticamente, mesmo que você não fale palavras, digamos Pra dar uma assim, de relaxada, baixo né? escalão, mas naquela hora você vai falar, entendeu? Por quê? Parece que você aliviou a dor quando você colocou aquilo pra fora. A mesma coisa é quando a pessoa tem uma dor de dente. Geralmente ela não aperta Sim. o local, ou ela soca, ela faz transferência de dor. Perfeito, entendi. Então, entendi. quando ela socava o olho, na realidade ela estava fazendo transferência de dor. Que é em Ela, outro assim, local. Era o olho mesmo. Era o olho Ela mesmo. tinha um processo inflamatório grave, né? É um sintoma. Nos olhos, só que ela não é verbal. Não é verbal. Então, a única forma dela mostrar que ela estava sentindo dor era chamando atenção. Chamando E o que atenção. chamava atenção? Quando ela se batia. Então, ela usou uma forma, Linguagem. isso, É uma primitiva, Sensacional para que ela, de sobrevivência? isso, para que alguém visse. Parabéns. Não, é um trabalho maravilhoso. Parabéns. E Fantástico. dali a gente foi pro oftalmo, fizemos o tratamento e ela parou. Com a autolesão. Se a gente olhasse só, tipo, eu peguei o laudo, ok, é isso aqui, ok, tá. É do autismo. Ela faz isso porque é do autismo. Não, ela não faz isso porque é do autismo. É muito raso Existe alguma coisa que levou ela a fazer aquilo. A mesma coisa são as pessoas que têm a hipossensibilidade tátil. Geralmente são pessoas que se mordem, né? Pessoas com deficiência que acabam se mordendo. Só que você não se acostuma com uma dor. Sim. Nosso corpo é capaz disso. E, inclusive, quem faz isso no nosso corpo é o nosso sistema endocannabinoide, que está no nosso cérebro. É um Ele receptor, alguma coisa? É um hormônio. É um hormônio Isso, mesmo? ele libera essa produção para que a gente diminua a sensação de dor. E é justamente aí que a cannabis entra. A cannabis, ela ativa o nosso sistema endocannabinoide, que já está na gente. Então, ela só faz a ponte. Então, quando a pessoa faz isso, ela vai criando formas dela não ter tanta sensibilidade naquela área, né? E aí ela acaba mordendo cada vez mais. Só que é pele e vai ferir. Então, se a gente não intervir onde é que está o quadro, qual é a minha função também dentro do meu processo de trabalho como neuropsicopatologista, como ortomolecular? É justamente nessa questão do sistema da liberação, porque as pessoas elas olham apenas o laudo. E aí elas assimilam que aquilo é diante daquela patologia. E o meu trabalho é ir na contramão disso. Ir além. Isso. Eu preciso saber a causa. Maravilhoso. E não o sintoma. Perfeito. Porque sintoma, hoje a medicina tradicional, ela trata sintoma. Ela não trata a causa. Exatamente. Entende? O meu trabalho na neuropsicopatologia e no ortomolecular é trabalhar a causa. Porque eu não quero meu paciente vindo para mim toda hora, sabe? Eu quero que ele tenha qualidade de vida e bem-estar. Você é uma investigadora. A A gente fala que o psicanalista ele é o arqueólogo da alma, né? Das causas, insegurança, traumas. E você é uma investigadora. Só para constar, eu sou psicanalista do Aperta a mão comportamento, mais uma vez. Por isso que eu tô vendo aqui assim, eu vi que seu olhar estava diferente. Eu tenho esse uma olhar coisa tá assim. diferente. Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. A Provis Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, a Provis Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidades? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional.
Porque eu quase não... Porque realmente, assim, Parabéns. a psicanálise é uma área que eu amo também, mas foi pessoal. Não. Foi de busca pessoal Maravilhoso. mesmo. E aí eu falei, é aqui que eu gostei, Maravilhoso, maravilhoso. E eu fui para a questão comportamental também, né? Eu não fui só para psicanálise pela psicanálise, eu fui estudar o comportamento. Multidisciplinariedade, né? Isso aí deixa o profissional extremamente diferenciado. Para Você é entender muito justamente diferenciado. essa questão. Um posicionamento de mão, um posicionamento de corpo. O que aquele corpo quer me dizer se ele estiver mais travado, entendeu? Então, assim, foi onde eu me encaixei. Você ama o conhecimento. Amo o Doutora conhecimento. Emanuele Freitas, Amo. sobre o seu livro, Isso, você já mencionou. Eu falei 2, né? Você falou 2 do livro. Isso. Você também tem 4 coautorias? Isso, onde eu participei de capítulos, né? O último agora foi o Guia do Autismo, onde eu falo sobre o uso de psicofármacos antes dos 6 anos de idade. E o que isso pode ocasionar a nível neurológico numa criança. Então, é outra ponte também de trabalho. Já entra na área medicamentosa? Isso, Porque a grande maioria hoje, se você for pegar uma criança hoje, e aí você vai... Ela não fala, por exemplo, ela não desenvolveu a linguagem ainda e geralmente o pessoal percebe lá para 1 ano e 8 meses, 2 anos que tem essa alteração. Aí vai para o médico. O médico, muitas das vezes, pode achar que aquilo ali é um fator correlacionado até mesmo a uma possível deficiência, certo? E vivenciando hoje em dia, é muito difícil a investigação. Porque a investigação dá trabalho. Dá trabalho, tempo. Isso. E tem que ter paciência. E aí você tem que ir realmente esmiuçando aquele quadro, né? Então, geralmente, a família já está sobrecarregada. Então, ela quer uma solução imediata. Sem contar também o preconceito, assim, que as pessoas não sabem nada e começam a citar... É isso, é aquilo. Perigosíssimo isso. E aí, nesse contexto, acaba entrando medicações, né? Que viraram, por exemplo, medicações de uso... Falar a palavra autista entra essa medicação. Entendeu? Só pela palavra a pessoa confunde. Isso, e aí já entra com essa medicação, né? E eu comecei a encontrar muitas crianças, né? Atualmente, são 15 anos de trabalho já, já atendi mais de 1.000. Então, já é quase uma receita de bolo, literalmente. Entendi. Só que se eu pego Seu olhar já tá muito técnico mesmo. Se eu pego um psicofármaco e entro num cérebro que está em pleno desenvolvimento neurológico, em pleno processo sináptico, eu travo ele. Trava o desenvolvimento dele. Exatamente. E aí, se eu não observar o que acontece, eu acabo inibindo o processo neuroquímico. Prejudica. Exato. Aí, Exatamente. essa criança, por exemplo, daqui a pouco, algumas, né? No início é ótimo, é maravilhoso, a criança fica mais tranquila, menos agitada, o sono acontece, isso é de suma importância. Mas, em compensação, eu tenho uma lentificação no processo cognitivo de desenvolvimento dessa criança e acentuo o processo de alteração sensorial. Então, acaba que ela pode desenvolver questões com sensibilidade tátil, E sabe as consequências auditiva, negativas que podem vir. Exatamente. Então, é uma das questões também que eu luto bastante para que isso não aconteça e explico para as mães. Então, quando se faz a investigação, quando a gente entra realmente no entendimento de que tem crianças que precisam do psicofármaco e tem crianças que não precisam. E esse artigo, esse capítulo todo que eu descrevi é justamente sobre isso. Por que não usar antes dos 6 anos, né? Para que justamente essa lentificação cognitiva não aconteça. Exatamente. E aí entra também a neuroplasticidade ali no desenvolvimento do cérebro, né? Principalmente nas partes nos momentos mais importantes de uma criança. Sim, tem crianças, por exemplo, com 2 anos tomando medicação psicofármaco. Psicotrópicos, né? Coisa que não deveria. Não deveria. E aí a gente já tem, se a gente for pegar em nível de nascimento, em sua grande maioria, as crianças têm aquele processo alterado porque a gestação foi prejudicada, né? As mães sofreram, por exemplo, com infecção urinária de repetição. E aí eu tenho o uso de antibiótico precoce, prejuízo de sistema imunológico infantil. Aí cada vez mais temos crianças com seletividade alimentar ou alergias alimentares quando nasce. Então aí vai ser um processo em cadeia. Exatamente. E eu vou até falar de forma popular. É como ficar tapando buraco.
Chega uma hora que aquilo ali vai por água abaixo, né? E não vai na causa. Na causa. Vai O principal só é no a causa. sintoma. Vamos ver a fonte do problema. Isso. A fonte do problema. E uma das questões é justamente essa. Tem crianças, por exemplo, que eu já atendi, crianças com 1 ano e 8 meses, com níveis de vitamina D, por exemplo, mínimas. E aí a gente sabe que a vitamina D, ela é um dos grandes fatores de desenvolvimento neuronal. As pessoas acham assim, é para os ossos, não é só para os ossos. Ele tem uma extrema função ligada ao humor e comportamento. Sensacional. Assim como vários alimentos na natureza têm uma função. Tudo foi criado para uma função. Para uma coisa específica. Nada ali é à toa. Deus é perfeito. Nada é à toa. E é o que eu falo para o pessoal. A gente tem que olhar, ter essa visão integrativa para que a gente possa entender. Tá, aquela pessoa, ela tem essa alteração, ok, mas o que eu posso fazer? Onde é que eu vou trabalhar? Hoje eu estou na parte clínica, eu não estou mais na parte terapêutica, mas eu atuei na terapia durante anos, né? Principalmente no meu 3º livro, que é o Transtorno Positivo e Desafiador, que quando eles chegavam para mim, já chegava assim, não aguento mais. Nossa, não sei mais para onde o que fazer. Me ajuda, me dá um caminho. Não tenho mais vida, não tenho mais isso. Porque a primeira coisa que acontece realmente é essa. A família, ela parar de ter o convívio social, né? E em toda a minha trajetória, eu sempre falei, o quadro do Eros, o pior é o transtorno positivo desafiador. Porque é ele que me prejudica, é ele que não me deixa o meu filho entender o que é uma ordem, o que é um comando. O que é um comando, uma ordem. E assim... a obedecer, quando eu falo assim, por aqui não, sabe? Agora não. Né? O córtex pré-frontal também tem algo a ver, doutora? A córtex que, pré-frontal... não está formado ainda, aí os pais funcionam como córtex pré-frontal por lado de fora. Então, o que acontece? No transtorno positivo desafiador, ele tem uma excitabilidade de nível frontal. Perfeito. Né? E tem também as alterações de aceleração. Então, geralmente, a parte neuroquímica, né, no transtorno positivo e desafiador, ele é mais alterada, em nível exacerbado. Né? É diferente, por exemplo, de um paciente que tem depressão, que está em processo depressivo. Tem depressão, não, ele está depressivo. Né? Que é a baixa. Então, ainda não se tem muito isso, né? Essa vertente de você olhar a parte neuroquímica cerebral. Só que quando a gente vai nessa vertente... o que mudou o quesito Eros, por exemplo, e tem mudado hoje muitos pacientes que eu venho atendendo? O intestino. Foi onde agora a minha última entrada, toda a minha investigação, eu falei, tem algo aí que não bate ainda, o que está faltando? E aí foi onde eu entrei nessa área e falei, agora sim, agora a gente achou o cerne da coisa toda. Entendeu? E você vê que... até para tu explicar isso não é tão simples. Você tem uma hora, não é que tu não tem nem tempo. Tem uma hora, vamos conversar. Isso. A pessoa sai assim, fascinada, que vê que realmente o conhecimento, ele dá trabalho. O conhecimento tem que ter diligência, tem que ter amor, né? Tem que ter entrega, tem que ter paciência, tem que ter constância. Porém, você acessa uma área que você vai começar... o teu olhar vai ficando extremamente técnico, um olhar diferente. O conhecimento é como se fosse como se fosse um óculos. E tu tá a todo momento, entre aspas, mudando de óculos. Para cada caso, né? Isso, Doutora, uma mãe agora, que tá em casa, que recebeu o diagnóstico. O que você diria para essa mãe que, às vezes não, né? Porque a primeira notícia, ela pode ficar extremamente preocupada. Vai ficar preocupada. Deixa uma mensagem para essas mulheres. Primeiramente, eu acho que as pessoas têm que entender que pegue uma segunda opinião. Eu nunca deixei levar só pela primeira, sabe? E olha que na época do Eros existia muito aquela coisa assim, não vai correr, não vai brincar, não vai se desenvolver. E nada disso eu aceitei. Né? Hoje em dia tem essa questão assim, não fez isso, não fez aquilo, é tal patologia. Os rótulos existem muito. Perfeito. Isso que é... A gente hoje em dia está normalizando demais essa questão. E dar um diagnóstico é uma extrema, eu falo para pessoas, é uma responsabilidade extremada.
Porque depois que você fecha um laudo, é pro resto da vida. Exatamente. Então, eu sempre falo, busca uma segunda opinião. Tem crianças, às vezes, que têm atraso do desenvolvimento, que com uma estimulação, com uma terapia pontual, um trabalho focado nele, ele vai melhorar. E um atraso não significa que não vai se desenvolver. Exatamente. É um atraso. Calma, vamos resolver. Por quê? A partir do momento que você pega um diagnóstico, você mexe com todo um emocional, o mental dessa família. Você acaba achando que... Eu, por exemplo, eu falo por mim, vou falar por mim mesmo. Sim, sim. Eu achei que quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha tirado de letra. E eu costumo dizer sempre assim, eu dormi com a notícia positiva de que meu filho ouvia, né? E acordei e vivi o resto dos dias de lá pra cá com um filho que era com autismo, que eu nem sabia o que era. Na época eu cheguei a questionar a doutora se tinha cura, porque o nível, né, de situação. E o autismo, ele não tem cura, como a grande maioria das outras patologias. Então eu acho que é de suma importância ter uma segunda opinião. Perfeito. Investigar. Sim. Fazer os exames. Nada pode ser só de observação. Nada. Nenhuma patologia é observacional. Ela tem que ser testada, ela tem que ser provada. Ciência, né? Exato. Quando eu falo para as pessoas, eu vou passar o relatório para você, mas eu vou passar um relatório provando o que você tem. Ou o que você não tem. Por quê? É o eletroencefalograma que vai me dizer, é a ressonância que vai me dizer, é o seu exame clínico que vai dizer para mim se você tem fator neuroquímico ou não. Se o seu transtorno momentâneo, digamos assim, é uma deficiência vitamínica, por exemplo, né? Então, existem vários caminhos. E não achar que é o fim. Busque informação, busque profissionais com ética, com realmente ali que pesquise, que estude. Porque a área da saúde é isso, a gente não para de estudar nunca. Não para nunca, né? Cada dia é uma novidade, cada hora a gente tem uma novidade. E a ciência muda. Do nada amanhã pode ter toda uma notícia, hora. Alguém recebeu o prêmio Nobel. É igual o pessoal falar, o autismo é genético. Não, gente, não é genético, ainda não é provado que é genético. Existem, sim, genes isolados que foram identificados como possíveis. Mas se você pesquisar e a pessoa for buscar, não existe um fenótipo. E outra questão, esquece o Google. Boa. Esquece o Google. Boa. Não vai pegar eu acho isso, eu acho aquilo. Não. E a pessoa já leva como verdade absoluta. Diagnóstico não é achismo. Não é achismo, isso é muito sério. Você tem que ter certeza daquilo. Você tem que ter porque certeza. é a vida da criança, é a sua vida, a vida do esposo, da filha, do primo. Entendeu? Principalmente quem tem voz na internet. Imagina, olha que perigo. Isso é outra. Nossa, bastante. Porque a pessoa vai lá ali no Google, quero gravar um vídeo para ganhar seguidor, quero gravar um vídeo para ganhar dinheiro, né? Cada um com a sua vida. Mas ela não tem noção. Existem pessoas que te admiram e pessoas podem levar sua opinião como verdade. Por isso que nós temos que ter cautela com as nossas palavras. Você é uma voz nos dias de hoje. Você é uma voz. Então, quando você grava vídeo, quando você se posiciona, quando você vai em algum programa, você vai com conhecimento de causa. Exato. Você estudou, você leu, você escreveu artigo. E o que tem pra gente desmistificar hoje aí na internet, que todo mundo acha uma coisa é outra? Tem alguma coisa pra trazer? Várias. Muitas coisas. Várias, tipo, andou na ponta do pé autista. Mito. É isso? Isso é mito. Não é só autista que anda na ponta do pé, isso é uma disfunção sensorial do sistema vestibular e proprioceptivo. A criança está em pleno desenvolvimento. Criança que gira em torno da... fica girando, é autista. Claro que não. Emoções, não? Não, isso é regulação sensorial. Regulação sensorial. Isso, é. Perfeito. Uma criança de 2, 3 anos, ela vai fazer isso porque ela precisa desenvolver o sistema vestibular. Então, ele fica... Tem problema com roupa, com etiqueta? Eu também tenho. Eu tiro todas as etiquetas, porque elas me incomodam, ponto. Sabe? Então, todos nós temos disfunção sensorial. E muitas pessoas acham que ter a disfunção é autista. Isso é mito. E existem crianças, por exemplo, que não são autistas e têm transtorno do processamento sensorial. Exatamente. Então, são linhas muito tênues. E eu sempre falo, mito. Isso é um dos mitos. A criança toda autista tem seletividade alimentar. Não. Senão o meu Eros seria exceção, porque ele come até... E cada caso é um caso. Exatamente. E fora que eu sempre tento fazer a pessoa entender como ela é. Perfeito. Como você é. Né? Porque, por exemplo, você se vê no mundo. Eu gosto de Giló. A minha irmã não gosta.
E tá tudo bem. Eu gosto de beterraba, ela não gosta. Isso é seletividade alimentar ou é gosto? Gosto. 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 E é o que eu falo, seletividade é uma coisa muito diferente. É você pegar e você ter uma restrição completa de um alimento. Vários alimentos ali, você ficar num único alimento específico. Por exemplo, como uma criança que eu atendia, né, que ele só consumia arroz e batata. Só. Então, ali a gente tem uma seletividade alimentar bem acentuada. E não assim, eu não como igual no meu caso, por exemplo, eu comia antigamente o milho, a espiga, mas não comia em lata. Então, é várias coisas, a gente tem muitas situações. Então, eu sempre prezo assim, olhe o seu filho, observe ele, ou se observe, vê se não é um padrão, por exemplo, domiciliar. Que existe também isso. Coisas que na minha casa são normais, na sua pode não ser. Exatamente. Os nossos padrões brasileiros não são iguais aos padrões americanos nem ingleses. Não levem em consideração. Por exemplo, meu filho tocou na caixinha de fósforo, é festa. Ama uma festa, ama um barulho, ama pessoas. E aí, cadê o autismo? Exatamente. Se o autista não gosta de festa, se ele não gosta de barulho... Entende? É muita coisa envolvida, não é algo tão simples, né? Cada pessoa é única. Cada pessoa é única na Terra. Doutora, que programa maravilhoso. Estou muito honrado de tê-la aqui. Obrigada. Tá bom? Falar sobre esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Trazer conhecimento para as mães, para os pais. E claro, pais, procurem terapia também. Vocês precisam de terapia. Isso é muito importante para a saúde mental, né? É um novo momento na vida de vocês. Compreendo, sim. Imagino. E compreendo, claro. Doutora, algum agradecimento? O tempo passa muito rápido. Passou, no podcast, né? Então. É tanta coisa pra gente falar. E, claro, se quiser ressaltar o seu livro, se quiser ressaltar as suas redes sociais, se quiser também, óbvio, agradecer quem você quiser agradecer, que esse momento é o seu momento. Eu quero primeiramente agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de eu falar um pouco do meu trabalho, da minha vivência, do que eu amo fazer, realmente, porque realmente eu amo fazer isso. Agradecer aos meus filhos, é claro, por sempre estarem comigo e serem realmente um diferencial na minha vida. E nesse momento, assim, até chamar o pessoal também, eu vou dar um curso agora. Esse mês de maio, a gente já está com as inscrições abertas sobre transtorno positivo e desafiador, tanto a parte teórica e prática, e como diagnosticar de forma correta. Então, é para pais, profissionais, da área da educação, da área da saúde, todas as áreas. Falar dos meus livros, é claro. Adquiram o Mediador Escolar, o Transtorno do Neurodesenvolvimento e o Transtorno Positivo e Desafiador e o Guia do Autismo, também, porque ele é maravilhoso também. São mais de 20 profissionais que se juntaram, cada um na sua área, para falar a respeito, tirar os mitos, por exemplo, em relação ao autismo. E convidar o pessoal a me seguir lá nas minhas redes sociais. Tem o @Emanuele_Freitas, e o Emanuele é Emanuele_Freitas. Vou deixar na descrição do vídeo. Por favor, para o pessoal não achar que é com U. E tem o doutora Emanuele Freitas, que aí já é a parte mais técnica só, a questão da Oken, né, que é a clínica onde eu faço lá os atendimentos. E tem também o meu TikTok, que é o Emanuele.Freitas2, que é onde eu faço os vídeos mais longos, né, explicando, por exemplo, o que é aquele CID, o que é falta de vitamina tal faz no nosso corpo, explico quais são os procedimentos que podem ser feitos e o que a gente deve evitar, exames, tudo é mais nessa rede, porque eu tenho ali um espaço maior para falar e poder interagir, e qualquer coisa, entre em contato pelo direct, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tiro dúvida, oriento, porque essa é realmente o trabalho que eu vejo como minha missão, né? De poder orientar, poder ajudar as outras pessoas a terem uma luz aí no fim do túnel. Maravilhoso, maravilhoso. Não é achismo, é ciência, é estudo, é amor, é empatia e todas as virtudes que um ser humano tem que ter, né? Tem que ter. Principalmente nos dias de hoje. Preferência, né? Pessoal, curta muito, comenta, compartilha, para essa mensagem chegar a muitas mães e pais. Melhor dizendo, todos os pais que precisam ouvir sobre isso. Nossa neuropsicopatologista, doutora Emanuele Freitas, extremamente honrado, muito obrigado por tudo. Curta, comenta, compartilha.
e não deixa de se inscrever no canal do Metanoia Cast Brasil. Muito obrigado, doutora. Sucesso, Deus te abençoe, te dê muita sabedoria para os dias de hoje. Sei que você é um instrumento de Deus na terra. Amém. E seja forte e corajosa. Ou você muda, ou tudo se repete. Isso aí. Obrigada.